Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 11 de outubro de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, de amor, que nosso ambiente espiritual, que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que irão se desenvolver na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, para nós não avançarmos no horário do nosso irmão Alcir, eu vou pedir à nossa irmã Leuda a gentileza de fazer a leitura de uma página do Evangelho. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Sorteamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outros: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória a passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos que se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquia. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus nos ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Bom estudo para todos nós. Bem, meus irmãos, então nós vamos agora prestar máxima atenção ao nosso querido irmão Alcir Mesquita, que vai dar continuidade ao estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira. Que ele seja muito inspirado nessa noite. Obrigado. Boa noite. O nosso estudo da noite de hoje, dando continuidade a que o Beto terminou na semana passada, perdão. Estou só aqui tentando
sincronizar aqui. Não, é para lá. A antena está lá. Acredite em mim. Apontando para ali, só a Sônia faz funcionar. A Sônia aperta para cima, para o lado, para trás. Pronto, obrigado. Vai, agora vai. É para lá. Aleuda, acredite em mim. Pode acreditar. Bom, que Jesus, o nosso meigo e amado mestre, nos ampare na noite de hoje. Nós vamos dar continuidade, é o finalzinho do capítulo 3 e início do capítulo 4, né? Trabalhando ainda com o Frédéric Chopin, é um último trechinho da conversa, dos entendimentos dela com o Chopin, e ela começa o capítulo 4 nas regiões inferiores. Então, se nós pegarmos o livro aqui, da Ivone Pereira, ela começa enfatizando isso, que nada é por acaso, a nossa página de leitura. O verdadeiro mundo, a verdadeira pátria, é a pátria espiritual, né? Isso é o mote do livro o tempo todo. Nós estamos aqui de passagem, né? É uma persona que nós habitamos para poder realizar um aprendizado. Voltaremos à pátria espiritual. Então, capítulo 1 é nada de novo. Por que nada de novo? Porque quando você chega no mundo espiritual, a sua verdadeira pátria, as coisas são muito concretas, né? Ela quis mostrar isso. Não é uma coisa intangível, fluida. Não, são concretas. As pessoas tocam, veem, sentem, olham, trabalham. É igualzinho. Então, essa é a perplexidade daqueles que desencarnam, porque supõem que não perderam o corpo físico, de tão real que é o mundo do outro lado. Depois ela trata um aspecto importante no capítulo 2, como se trajam os espíritos. Ela quis confirmar que os espíritos se apresentam, adotam roupas, né? Como eles adotam roupas? Né? Plasmando pela sua psicosfera, né? Usando os fluidos cósmico universal, eles manipulam e se vestem. Assim como nós temos o prazer de vestir com roupa A, B ou C, os espíritos têm prazer de se apresentar. Só que eles não vão, né, na CIA comprar roupas, mas eles plasmam pela força do pensamento. E aí ela vem tratar do caso específico de Chopin, que é que nós vamos encerrar hoje aqui, e depois nós vamos trabalhar no capítulo 4, nas regiões inferiores. Então, no pedacinho que faltou, ela nos diz, na espiritualidade propriamente dita, Frédéric Chopin se apresenta assaz de pesadas paragens terrenas. E aí tem um aspecto importante, né? O que ela quer dizer propriamente dito, e nós vamos explorar isso durante o estudo. Quando ele está no nível vibratório compatível com a evolução dele, ele se apresenta de um jeito. Quando ele se materializa para ser percebido no mundo da crosta terrestre, ele se apresenta de outro jeito. São padrões vibratórios diferentes. Então nós vamos explorar isso, por isso que ela diz isso. Tal como é ali, naquele padrão vibratório referente à esfera, e aí eu já vou antecipar o conceito, né, que a gente vai trabalhar hoje, que ele vibra. Ou seja, no seu estado normal de espírito, fluídico, leve, não se poderá mostrar na Terra. Em função do nosso estágio evolutivo, quanto mais evoluído nós estamos, mais fluídico é o nosso perispírito, nosso corpo perispiritual, mais ele parece fluido para nós terrenos, mais concreto naquele padrão de vibração que eles estão. Será necessário, então, que o médium, em espírito, durante um desdobramento, possa ir até ele, desde que auxiliado ou preparado. Por que preparado? Porque você precisa ter uma quintessência que você não tem quando encarnado na Terra. Então, o seu mentor vai lhe ajudar a mudar esse padrão vibratório e alcançar os níveis vibratórios compatíveis com aquela esfera que será visitada por seus guias espirituais, no caso dela, Charles, né? Esse fenômeno, conquanto difícil, não será impossível a qualquer médium, desde que se haja desprendido razoavelmente das atrações humanas, para aliar vibrações com certos estados especiais do invisível. Charles proporcionou-nos
há cerca de 2 anos, um desprendimento dessa categoria. Difícil, né? Você, quando faz essa visita a uma esfera superior, precisa de uma preparação muito grande. Então, podemos entrever o amigo Chopin na glória do seu triunfo espiritual, como se expressam os instrutores do mundo invisível. Tivemos a impressão de nos encontrarmos, então, diante de um anjo, tal o encantamento de sua individualidade irradiava, lucilante, angelical, todo envolvido em jatos de luz azul feérica. Podemos contemplá-lo na plenitude da sua candura pessoal, da sua formosura moral. Quer dizer, ele é um espírito com padrão vibratórios excelsos, né? Terno, afável, preocupado em ser amável, mas tímido e tristonho sempre, simples até o enternecimento. Diante de tão fulgurante visão espiritual, nosso espírito naturalmente curvou-se de joelhos e se desfez em lágrimas. É a emoção do contato com um espírito superior, pois nenhum médium contemplaria com indiferença um espírito no seu verdadeiro elemento espiritual. Contudo, ele estava ainda trajado, e por mais que tal revelação contrarie o leitor, não nos será possível afirmar outra coisa, mas ele se traja, é isso que ela quer provar. Com que roupa? Com a roupa que ele plasmar, né? Intelectualmente, que ele desejar. Porquanto aqui nos propusemos a revelar o que a nossa faculdade mediúnica tem captado no além-túmulo, e foi isso, e não outra coisa que conseguimos entrever. Notamos, pois, que se trajava como um elegante fidalgo do século XVIII, calções de seda azul até os joelhos, rebrilhantes, salpicados de gotas de orvalho, blusa de mangas amplas ajustadas nos punhos de cetim branco brilhante, mas sem trazer o casaco clássico da época. Não vimos os pés, porque o luzeiro azul que o envolvia como o que os encobria. Compreendemos então que ele tivera uma existência ao tempo da regência na França, ou de Luís XV, na qual pertencera à nobreza, existência que lhe fora muito grata. Todo o seu aspecto irradiava vibrações reveladoras de um grande poeta, de um profundo pensador. Então ela começa a discorrer outras competências que Chopin apresentava. Beijamos-nos, como sempre, as mãos que ele não negou de estender, e de joelhos e em lágrimas despedimos-nos como da primeira vez. Adeus, Fred. Quer dizer, aí eu trouxe aqui só por curiosidade, isso é um traje típico de Luís XV da época. Eram meias de seda azul, né? A camisa era de cetim branco, ajustada ao punho, a calça era até o joelho, bufante, porque ele não estava com esse casaquinho típico e certamente não estava com a espada, mas essa era a roupa que se usava na ocasião. Eu trouxe aqui só para ilustrar, para você ver que a descrição dele bate perfeitamente com... Você gostou da roupinha dele, né? Não, o orvalho não tinha, mas o orvalho só ela viu, né? A gota de orvalho só ela viu. Ainda na mesma oportunidade, afirmou o instrutor espiritual Charles que Frederico Chopin seria a reencarnação do poeta romano Ovídio, que viveu cerca de 40 anos antes de Cristo, falecido no ano 16 da nossa era, e do pintor italiano Rafael Sanzio, pois que o intelectual, o artista, na sua evolução pelo roteiro do saber, dentro da arte, há de passar por todas as suas facetas, sublimando-se até a comunhão com o divino. São as duas asas alvinitentes da angelitude, né? Nós vamos... E o belo né, dentro da filosofia, né, a estética é um dado importante da nossa evolução. E quanto mais sofisticada é a nossa capacidade estética, melhor nós estamos intelectualmente. E que os espíritos como Chopin, Beethoven, Mozart, Bellini, Rossini, naturalmente bondosos, embora ainda não santificados ou plenamente redimidos, não têm grande necessidade da reencarnação, porque progredirão mesmo no espaço. Então eles chegarão a um estágio evolutivo que eles não necessitam de uma encarnação. Então nós trouxemos as 3 encarnações de Chopin, né? Ovídio, na época de Jesus,
Rafael na Idade Média e Chopin mais recentemente, né? Você vê que já é uma fotografia, não é uma pintura. E isso é interessante porque quando você pega a história de qualquer um, né, desses luminares, quando a gente pega Kardec, por exemplo, então, é uma trajetória muito longa, né? São dezenas de encarnações que você vem se preparando. Ninguém chega numa encarnação qualquer e de repente, pá, dá um clique e revela um gênio. Não, esse gênio vem sendo construído, é o nosso processo evolutivo, né? Então você vê que Chopin, que ela traça notas maravilhosas, tem até orvalho na calça, ele vem desde a época de Cristo e fora as encarnações anteriores que Charles não tratou aqui, mas provavelmente ele foi um druida junto com Kardec lá na Gália. Então é um espírito que vem se preparando, né? É um processo evolutivo contínuo e permanente. Cada encarnação nós damos um passo importante. E aí ela fala sobre a beleza, né? Sobre o belo, sobre gostar do que é belo. A habitação normal dos seres espirituais, a verdadeira pátria, a leitura da página de preparo de hoje, como casa paterna, que vem à Terra quando desejam. Esses espíritos só vêm à Terra quando desejam fazer um trabalho específico, né? E por uma especial solidariedade para com os humanos, a fim de estimularem entre estes o amor pelo belo. Pois esse atributo, o belo, é tão necessário às almas em progresso quanto o amor. Olha que afirmação importante. Visto tratar-se também de uns atributos do próprio Criador de todas as coisas, e que, sendo o universo uma expressão da beleza divina, e sendo um homem destinado a se tornar a imagem e a semelhança de Deus, deverá igualmente comungar com o belo, a fim de poder compreender o universo e com ele vibrar em toda a sua arrebatadora, feérica e harmoniosa beleza. No entanto, todos os grandes artistas e gênios consagrados ao belo deverão passar, outro sim, pelos ásperos caminhos das experiências e dos testemunhos, embora muitas vezes sem um caráter expiatório, né? São provas, não são expiações. Até que, como toda a humanidade, cumpram os ditames da lei de amor a Deus e ao próximo, a par da própria característica de intérpretes do belo através das artes. Futura encarnação, né? Revela-se para ela a futura encarnação de Chopin. Presentemente, essa entidade, Chopin, se preocupa na espiritualidade com um curso de medicina psíquica. Ela própria participou-nos, ele próprio, né, o acontecimento, acrescentando que, por essa razão, não tem visitado a Terra com frequência, ultimamente. Então, que coisa interessante, né? Apesar dessa vontade, esse desejo, ele se empenhou numa formação, medicina psíquica, e dedicou o seu tempo integralmente à atividade. Você vê, na parte espiritual fazemos exatamente o que fazemos aqui. Estudamos, trabalhamos, divertimos. E Chopin, nesse momento, estava se preparando para a próxima encarnação. Ouvindo-a, perguntou-lhe, então com toda a naturalidade, como soe acontecer quando conversamos com qualquer amigo do mundo invisível? Quer dizer que, ao voltar à reencarnação, será um médium curador, talvez um receitista. Sorriu satisfeita e sacudiu a cabeça afirmativamente. Então, não virá como artista. Voltamos a indagar, e a resposta veio cheia de animação. Por que não poderia aliar as duas qualidades? Se os artistas muitas vezes não passam de médiums, o problema estará na boa orientação da faculdade que se disponha. Nada me impede, entretanto, de continuar como artista nas encarnações vindouras, pois não profanei as artes, nem cometi quaisquer deslizes nesse setor, dependerá apenas do meu livre-arbítrio. Então ele vinha com uma outra missão, mas necessariamente poderia ser artista, depende do livre-arbítrio dele. Mas no momento o que me preocupa mais é o desejo de servir aos pequeninos. Então a gente vê a história, né, que as encarnações de Chopin, ele sempre teve na parte superior da camada social, né? E ele agora quer se dedicar aos mais necessitados, aos mais pobres.
Ele diz: em minhas passadas existências, apenas servir aos grandes da terra. Futuramente, porém, será a vez dos humildes. Então ele volta para uma tarefa voltado àqueles mais necessitados. E não desejo nem mesmo auferir proventos monetários pessoais da música. Se ele usar a competência dele para faturar, ele vai acabar se desviando dos pobres. As artes, em geral, deverão ser praticadas gratuitamente, com amor e unção religiosa. Então, é um passo importante, como nós praticamos a mediunidade, né? A mediunidade é gratuita. A revelação, a nós própria, essa revelação admirou a notícia inesperada e sugestiva, que não seria possível calar nestas páginas. Ele próprio, Frederico Chopin, autorizou sua revelação, visitando-nos enquanto fazíamos o presente trabalho. Então, quando ela se dedicava a escrever o livro, ele se manifestou e autorizou que ela contasse isso, né? Pois, repetimos, jamais solicitamos algo. O invisível nos concedeu acerca de Frederico Chopin, além de mais algumas informações que não julgamos interessantes para estas páginas. Não poderemos, é certo, provar com fatos concretos no noticiário de que nos vemos intérprete, visto tratar de assunto transcendental, que atinge a categoria de revelação. Mas Deus, tomando por testemunho da sinceridade com que aqui nos externamos, deixamos aos nobres pesquisadores da revelação o labor, né, sagrado de obter a confirmação lógica e insofismável do que fica exposto. Aliás, a gente não precisa comprovar nada, né? O fato é o seguinte: ele evoluiu a tal ponto, como Bezerra de Menezes, que hoje ele se dedica àqueles espíritos necessitados. Se é verdade, se não é verdade, não é um problema. Está dentro da lógica da evolução, né? Está dentro da lógica do trabalho doutrinário. Aliás, cumprimos apenas um dever de consciência, pois se, como sabemos, e aí eu marquei aqui em destaque, a função da mediunidade é desvendar os segredos da morte, transmitir notícias do mundo invisível ao mundo terreno. Nada mais fazemos. Você lembra de Hermínio Miranda ressaltando o papel do médium. O médium é um intermediário que conversa com o invisível e transmite por um interlocutor encarnado aquela mensagem. E ela ressalta exatamente o que nós estudamos em Hermínio Miranda, com o efeito do que desincumbirmos de um dever, não guardando avaramente fragmentos da vida espiritual a nós revelados, de um vulto que ao passar pela terra a encantou com seu gênio de artista e cuja imorredoura lembrança faz vibrar ainda o coração de quantos sintam na alma inclinações para as arrebatadoras expressões do ideal sublimado no belo. E aí, falando sobre Chopin, a gente termina o capítulo, a gente vai fazer uma transição agora e nós vamos mergulhar nos capítulos. E eu trouxe esse livro do Mário Frigeri. Mário trabalha com esse problema das diversas colônias espirituais, né? É um livro da FEB, está disponível inclusive em PDF, quem quiser. E ele diz o seguinte: o conjunto das esferas, ele chama as 7 esferas, forma um imenso globo magnético, como a Terra é um conjunto magnético muito grande, que numa espécie de degradê vibratório, olha que interessante, porque são diversos padrões vibratórios distintos, né? Então as 7 esferas, você vai se posicionando em padrões vibratórios distintos. Vai da vibração mais pesada à mais leve, e cada ser paira em um desses níveis de acordo com seu peso específico espiritual. Ele usa, inclusive, um conceito de peso específico, um conceito da química atômica, para mostrar o seguinte, que é verdade, né? Você vê quando a Ivone descreve o contato dela com Chopin na 5ª esfera, ele parece fluido, né? Ele parece um ser angelical, ele é leve. Então, o Mário Frigeri, ele trata no capítulo 2 sobre a primeira e a segunda esferas subcorostais, as trevas e o abismo, né, que é um umbral inferior. O terceiro capítulo ele trata da crosta terrestre,
No 4º capítulo, ele trata do umbral superior, que já está acima do padrão vibratório da Terra. Nosso lar está no umbral inferior. E aí ele trata no capítulo 5, a gente vai explorar aqui, a 5ª esfera de arte, ciência e cultura, aonde os espíritos ligados à arte, à ciência e à cultura, Chopin, se apresentam. E você vai ver que as descrições, nós temos aqui uma descrição que eu vou trazer de Victor Hugo, também, que é um luminar, que bate exatamente com o que a Ivone teve com Charles lá, né? Vocês vão ver que é igualzinho. E a 6ª esfera, amor fraterno universal, e a 7ª esfera, diretrizes do planeta, onde está o mestre, né? Jesus. Então, nesses níveis vibratórios, se colocam os espíritos em função da sua capacidade. A 5ª esfera, Frigeri descreve da seguinte forma: e quanto à esfera da arte, cultura e ciência, que vem logo em seguida ao umbral, ela já está acima, né? Um nível acima. Lembrando aquele refulgente pensamento do Buda: a recompensa da mais alta santidade está em não renascer. Onde poderíamos obter alguma informação desse orbe maravilhoso, cuja humanidade está fora de encarnar na crosta terrestre. Né? São espíritos como ele e Chopin, decidem quando vir à Terra e não necessariamente têm a obrigação de reencarnar. Acerca desse 5º orbe, cremos haver encontrado uma bela e ilustrativa página mediúnica de Victor Hugo. Existe um livro psicografado por Zilda Gama, que Victor Hugo descreve uma viagem por essas paragens da 5ª esfera, né? Nessa página, o fecundo e inesquecível escritor francês narra o voo cósmico de que o instrutor espiritual Alphen levou o seu pupilo Paulo, recém-liberto da carne, a fim de prepará-lo, através da visão inebriante dessas regiões divinas, para uma última encarnação na crosta. E depois nós vamos ver aqui, Ivone trata disso, né? Há diversas estratégias dos espíritos, dos nossos mentores espirituais. Uns, quando estão nos preparando, como os hindus, nos levam a esferas celestes, para que nós possamos deslumbrar os benefícios da conduta moral, e outros preferem levar o umbral inferior para mostrar as misérias dos desacertos humanos, né? São estratégias distintas para nos mover as fibras morais, né? E aí o Paulo descreve, né, na sua visita que foi levado na 5ª esfera: adejavam-lhe em torno as sonoridades maviosas de uma orquestra admirável, a vibrar os últimos acordes de uma música celestial. Quisera permanecer assim por milênios, estacionado no espaço, ouvindo-a com transporte, esquecido de todos os tormentos que me haviam farpeado a alma. Subitamente, porém, fui arrancado ao êxtase pelo preclaro instrutor. Eis um dos templos onde verdadeiramente se adora o soberano do universo. Contempla mais uma vez, Paulo, a colossal urbis, aonde a escultura impera em toda a plenitude e a arte dos sons é cultivada por artistas realmente geniais. Observa a felicidade que te aguarda se cumprires a tua próxima e pugentíssima missão terrena. Esse é um trechinho do livro, né, da psicografia de Zilda, Victor Hugo. Então ele está descrevendo, e é muito interessante ler, a 5ª esfera, como é que funciona, né? Esse estado maravilhoso de ser, de evolução. E aí a Ivone nos prepara para dar um mergulho no umbral subterrâneo, né? Abaixo da crosta. E aí eu recorri à mesma Ivone, Memórias de um Suicida, quando Camilo nos descreve o Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro, no ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza,
verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Então você vê que a Ivone está dando um passeio nas diversas esferas vibratórias. Então ela descreve Chopin, ela usa Chopin como personalidade na quinta esfera, mas a gente tem Mozart, Victor Hugo, tem todos esses grandes pensadores, e ela vai nos levar agora pela mão no umbral inferior, e no caso eu usei o pedacinho do Memórias de um Suicida, da própria Ivone, para caracterizar esse ambiente, né, que a gente estudou muito bem. E nas regiões inferiores, no capítulo 4, ela começa com uma pergunta. Então, poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Essa é uma pergunta. E se vocês pegarem o boletim do SEASA desse mês, tem um artigo excelente sobre esse assunto. Eu vou ler um trechinho final. É uma entrevista que Kardec faz com São Luís, e ele pergunta a São Luís: desde que o espírito pode extrair, isso está tudo no nosso boletim, tá? Pode extrair do elemento universal os materiais para fazer todas as coisas, e com suas propriedades dar a elas uma realidade temporária, pode perfeitamente extrair o que lhe seja necessário para escrever. Consequentemente, isso nos dará a chave do fenômeno da escrita direta. A pneumatografia, né? Não sei se as experiências que Kardec fazia de pneumatografia, naqueles idos, né, do início da doutrina espírita, pegava-se uma folha de papel, botava-se entre duas pedras de ardósia, embrulhava, amarrava e botava dentro do cofre. Ficava trancado. Fazia-se a sessão, havia a comunicação espírita, e ao fim da sessão mediúnica, abria-se o cofre, desamarrava o embrulho, tirava as pedras de ardósia e no papel tinha uma mensagem escrita. E aí os espíritos respondem. São Luís responde a Kardec: finalmente compreendestes. E ele diz assim, e aí Kardec, como sempre, retruca, né? Se a matéria de que se serve o espírito não tem persistência, como não desaparece os traços da escrita direta? Porque tudo que é materializado tem um tempo de vida e desaparece. Mas na escrita direta, a mensagem mediúnica fica perene, né? E aí Kardec pergunta: como é que pode isso? E ele responde: não julgueis ao pé da letra. Desde o início eu não disse jamais. Tratava-se de um objeto material volumoso. Aqui são sinais grafados que convém conservar e são conservados. Então está lá no boletim, ele trata esse assunto que é motivo do nosso estudo, né? Quando o pedacinho, esse trecho inclusive está também no boletim, no livro aqui nosso, Devação do Invisível. Resposta: ficaria assim, né, a fruta no caso, da substância alimentar. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptível aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores de água? Então, nossa atmosfera está saturada de vapor de água, né? A gente sabe disso. E condensa-os e farás voltar ao estado normal. Quer dizer, se dependendo das circunstâncias meteorológicas, dependendo da temperatura, nós temos vapor d'água, ou podemos ter chuva, ou podemos ter gelo, granizo, ou podemos ter neve. É a mesma água. O que mudou? A manipulação do sol, né? Mais sol, menos sol, temperatura mais intensa, menos intensa, e assim fazem os espíritos. Eles têm o fluido cósmico universal e manipulam o fluido cósmico universal, fazendo-o tomar propriedade distinta. Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-os de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis, né, nós não vemos o vapor de água na atmosfera, tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas, ainda mais espantosas. Simplesmente, o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos.
a vontade e a permissão de Deus. Isso está em Livro dos Médiuns, do Laboratório Invisível. Muitas das coisas que a gente lê na Revista Espírita, né, a série grande de Kardec publicava ali como um laboratório e depois ele tira para os livros. Então você vai encontrar na codificação e vai encontrar na Revista Espírita. Então ela vai começar a falar sobre as regiões inferiores. Nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento da sua individualidade espiritual, visitar as formosas instâncias fluídicas, onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu espírito para o prosseguimento da marcha terrena. No caso, ela estava descrevendo a vivência dela com Chopin, na quinta esfera. Os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de miséria e degradação, localizados às vezes nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e aos quais, por isso mesmo, chamaremos de regiões inferiores. Ela está descrevendo um umbral, né? Nesses locais, de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que nesse delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou intermediário. Então ela ressalta esse trabalho em desdobramento, em que nós visitamos essas instâncias vibratórias inferiores como um verdadeiro trabalho mediúnico de caridade, né? As regiões trevosas, né? Esses agrupamentos de entidades desajustadas, a quais se tem denominado de regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo que melhor os defina e retrate, tanto poderão existir no espaço, dentro da densidade atmosférica, como na própria Terra, pois estarão sempre onde se encontrarem as entidades que os compõem, o que quer dizer que a sua configuração poderá ser móvel. Essas regiões não são fixas, né? Ela depende daqueles espíritos que a formam por sua vontade e de forma não consciente. Suponhamos uma das favelas de má fama, aqui no Rio de Janeiro, cujos habitantes se mudassem, ora para Copacabana, ora para Cinelândia, ora para Jacarepaguá, ora para o Pão de Açúcar. Degradaria o ambiente. Então é isso que acontece. Criações mentais, né? Todos esses locais nada mais passariam a ser senão a região trevosa criada pelos atos inveterados dos favelados, por sua educação ínfima ou deficiente e suas vibrações e atos viciados, pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. Quer dizer, todas essas visões, essas descrições do umbral são fruto da própria atitude mental daqueles espíritos que compõem aquela região. De forma idêntica serão as regiões inferiores do mundo invisível, criações mentais coletivas de entidades afins que praticarão, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos atos a que se arraigaram no estado humano. E todos esses locais assim construídos, ainda que se estabeleçam nos âmbitos da Terra, pertencerão sempre ao invisível, mas não propriamente à espiritualidade, pois esta implica a emancipação do espírito das atrações da matéria, o domínio mental elevado ou superior, a ascensão a planos transcendentes do infinito. Isso para os espíritos que estão num padrão vibratório superior. A essas regiões, portanto, as inferiores, impulsionadas pelos obreiros da verdade, incumbidos da missão do momento, servindo-lhes de porta-voz, representando-os, mesmo porque interpretando-os para outrem, a um Deus médiuns, para lá transportado em corpo espiritual, levar o consolo e a esperança, o esclarecimento e o estímulo às almas aflitas, mergulhadas no desalento ou no ostracismo, levantar-lhes o ânimo, expondo ao entendimento de cada um
as doçuras da Boa Nova do Cristo, reanimar-lhes a coragem ao influxo do entusiasmo que transborda dos seus próprios corações de crentes da verdade eterna, da ciência dos Espíritos, às quais eles mesmos, médiuns, têm amparado diariamente nos fogos do testemunho terreno, pois que o fato de ser médium, de conviver com as entidades desencarnadas e conhecer certos segredos do invisível, não exclui o imperativo das provações para que reencarnaram. Não é um passaporte da felicidade, é uma missão. De outro modo, ser médium não implica tão somente obter manifestações ostensivas de entidades elevadas ou inferiores do invisível, no recinto de uma agremiação de experimentações espíritas, transmitir receituário e passos ou escrever belas páginas para a edificação geral, sob impulsão do alto. Sua aptidão lhe confere também o dever de se consagrar às tarefas quiçás mais amplas e melindrosas, durante as horas de emancipação do seu espírito através do sono natural ou do letárgico, que seus guardiães gostarão de provocar, para que mais eficientes se tornem a liberdade e a desenvoltura indispensáveis à movimentação a realizar-se. Em geral, os médiuns se prestam a tais operações psíquicas, seja voluntariamente ou obrigados pelo império irresistível da lei que se subordina à faculdade mediúnica. Quer dizer, essa não é só uma opção voluntária, né? Muitas vezes é uma opção irresistível. A faculdade mediúnica, enquanto sejam preferidos pelos instrutores e guia, os que acusam maior energia de caráter, adquirida e retemperadas nas retortas da experiência através do sofrimento. Todavia, é comum não se lembrarem de nada ao despertar, a não ser que a pressão magnética elucidadora dos próprios guias a tanto os habilite, e é claro, sempre para fins de utilidade geral. Nenhuma recordação dessas visitas que fazemos, desses trabalhos, é para entretenimento, né? Se nós lembramos, tem que ter um aspecto pedagógico. Como os demais médiuns, portanto, desde a nossa primeira juventude, vimos exercendo tarefas mediúnicas nas regiões inferiores. Ela está falando dela mesma, né? Do invisível, onde a desgraça e a dor, a desordem, o vício, o opróbrio, a miséria, a maldade, o remorso, o ódio e a vingança, e até a licenciosidade e o crime lavram desequilíbrios mentais vibratórios impossíveis de ser relatados a rigor, os quais, de tão intensos, se afigurariam inacreditáveis às mentalidades pouco afeitas a análises profundas sobre os assuntos transcendentais. Tem alguns fatos testemunhados por ela, que ela atribui que quem não tem uma fé clara na vida eterna não vai entender e não vai acreditar. É isso que acontece realmente, né? E por que os desprendimentos espirituais peculiares à nossa faculdade, através do transe letárgico, trazem a singularidade de permitir lembranças? Então ela tem esses desdobramentos via transe letárgico, então ela guarda muito claramente essas experiências. Por vezes minuciosas do que nos é dado presenciar no espaço, procuraremos descrever nestas páginas algo de nossas experiências, já que o fazemos ao sabor das intuições dos amigos espirituais que nos assistem e cumprindo por sinais suas próprias determinações. Então ela vai descrever a partir de agora uma experiência dela, né? E ela fala do contato com Bezerra. Geralmente é a entidade radiosa de Adolfo Bezerra de Menezes, o coração fraterno e generoso do médico, que ainda hoje, na espiritualidade, prefere clientela obscura e sofredora. Se dedica àqueles que sofrem. Quem nos arrebata o espírito para as operosidades de ordem espiritual em torno de desencarnados de mínima classe das sociedades invisíveis. Aí ela faz aquele comentário que eu falei. Os mentores hindus preferem levar seus pupilos, geralmente discípulos espirituais, a regiões paradisíacas. Foi a que o Victor Hugo nos descreve, né? Aquela visão paradisíaca para inspirar o reencarnante
no caso o personagem era Paulo, para que ele ficasse encantado com essas belezas, né? Então essa é uma estratégia dos mentores hindus. Já Bezerra leva ela para um umbral inferior dramático. São estratégias pedagógicas, né? Beleza a título de estímulo para o progresso e lições preciosas, muito embora para tais realizações lhes exijam disciplinas tão severas que recordam o preparo austero da iniciação antiga. Lembra que ela comenta que quando Charles prepara ela para ir visitar Chopin, lá na quinta esfera, tem um exercício enorme e importante de preparação. Não sabemos, no entanto, se tão dedicados amigos, ao se servirem dos médios encarnados para tais labores, têm como único intuito a instrução dos homens em geral e o auxílio ao progresso do próprio veículo mediúnico, ao qual, desse modo, se beneficiaria de inestimáveis cabedais. Sabemos que, frequentemente, somos levados a verdadeiros antos de trevas, para serviço de esclarecimento em torno de pobres entidades sofredoras e endurecidas, que os instrutores sobre nós projetam intuições vigorosas para distribuirmos o devido socorro, e que por essa forma transmitimos doutrinação, conselhos, advertência e até paz. É o que nós fazemos nas mesas, né, doutrinárias, na dialogação. Exatamente isso. Há cerca de um ano, fomos arrebatadas em espírito para visitação a entidades desencarnadas obsessoras, já em vias de arrependimento. Então, você vai ver que o ambiente é dramático, mas são entidades já em via de arrependimento. Porque fosse muito pronunciada a emancipação de nosso ser espiritual, pudemos observá-las, e ao panorama que as rodeava com clareza suficiente para permitir o presente estudo. Detalhe importante: o médium jamais se admira, se assusta ou se perturba ao penetrar a vida espiritual. Marquei que eu discordo dela e você vai ver, logo à frente eu marco que ela entra em contradição com essa afirmação, né? Um médium que não tenha estudado o suficiente e que seja muito impregnado pelos conceitos antigos de demônio e vai chegar lá e vai se assustar e muito. Então, não é verdade isso. Você, para não se envolver vibratoriamente com aquilo, você precisa estar vibratoriamente preparado, né? E você vai ver que ela mesma depois se contraria aqui. Tudo se lhe afigura, então, natural, familiar, comum, como se habituado encontrasse de longa data ao que vê. E o umbral realmente não é nada natural, não tem nada de romântico, nada de familiar, é tenebroso. Ao que vê, ao que faz, ao que assiste, o que vem provar que o invisível é, com efeito, a verdadeira pátria de todos nós, sem dúvida. O mundo espiritual é a verdadeira pátria de nós todos, né? Nós estamos, porventura, reencarnados agora, mas passamos mais tempo na erraticidade do que com o corpo físico. Agora, quando nós estamos na erraticidade, o melhor dos mundos é estar nas camadas superiores de vibração. Aquelas entidades visitadas, porém, se encontravam apavoradas ante as consequências do longo percurso pelos canais do crime, por elas vislumbradas em suas intuições, pois vinham todas, desde época recuada, servindo ao mal, não apenas no estado humano, terreno, mas ainda durante o estado no plano invisível. Então nós vamos ver um pouco o Vale dos Suicidas, de outro tipo de erro, de outro tipo de comportamento transviado dos espíritos, mas vamos ver um umbral clássico, como a Ivone nos trouxe em Memórias do Suicida, pelo testemunho de Camilo Castelo Branco. Eram da mais horripilante categoria, e defrontando-as, tivemos a impressão de que nos encontrávamos em presença de criaturas fantasiadas como dominóis. Eles pareciam dominóis. Inteiramente negros, com o respectivo capuz. De seu aspecto geral se desprendiam fealdade, baixeza de sentimentos e vibrações
de grosseria e inferioridade, incapazes, todos, de impulsos voluntários para o progresso, mendigos espirituais, na absoluta dependência dos obreiros da caridade. E a gente vê isso no nosso lar, as missões que vão ao umbral fazer resgate, né, daqueles arrependidos. Dominando a repulsa que poderiam sentir em presença de tão extrema miséria, os auxiliavam de boa mente, revigorando-lhes as forças para novas tentativas de recuperação e progresso. Ela vai falar sobre os níveis vibratórios dessas entidades, né? Verificamos que em tais ocasiões somos sempre vistas e compreendidas por essas entidades, mas que os instrutores sob cuja tutela nos encontramos jamais o são. Por quê? Porque ela está em desdobramento, está encarnada, então tem um perispírito compatível com os padrões vibratórios da Terra. Essas entidades trevosas percebem claramente que ela está ali. Bezerra de Menezes, que está num padrão vibratório muito superior, ele não é percebido, né? Tem até um livro muito curioso, muito interessante, da Zíbia Gasparito, que fala sobre entidades obsessoras, e essas entidades têm um plano para levar um determinado comerciante que eles não gostavam porque ele era um trabalhador incansável da casa espírita, e para desarmonizar ele, eles queriam que ele falisse, e aqueles espíritos foram todos para a porta da loja dele e influenciar as pessoas para ninguém entrar e ninguém comprar. Com isso ele faliria, iria à falência e teria uma dificuldade financeira, desestruturaria a família dele e prejudicaria o trabalho na casa espírita. Então eles se reúnem, uma horda, e começam a acossar todos os transeuntes e passantes que demonstravam algum interesse na loja, né? E de repente eles começam a perceber que não faz efeito nenhum. Nada, as pessoas entram normalmente, eles fazendo um esforço enorme de influenciação vibratória e comprando, e a loja um sucesso absoluto, e eles chamam o chefe para saber o que estava fazendo de errado, porque eles estavam ali obsediando as pessoas e as pessoas continuavam entrando na loja e comprando, né? E aí eles fazem uma análise do ambiente e o chefe revoltado fala: apresentem-se, isso é mão de anjo, estão destruindo o nosso trabalho, porque eles não conseguem ver essas entidades superiores, né, que trabalham pelo bem, e eles ficam perplexos, né, porque não conseguem ver mesmo, né? Compreendida por essas entidades, mas que os instrutores sob cuja tutela nos encontramos jamais o são. Nós mesmas, nessas emergências, a estes entrevemos com dificuldade, certificando-nos de sua presença, não tanto pela visão, quer dizer, nem sempre ela vê Bezerra de Menezes, mas através das vibrações por eles emitidas. Ela percebe as vibrações, à guisa de palavreado sonoro, a fim de recomendar os trabalhos a desenvolver, e por um sentimento indefinível de confiança e felicidade. Então, ela às vezes não percebe, né, o perispírito do Bezerra, mas sente a presença vibratória dele. Uma sensação singular, espécie de intuição poderosa que substitui a visão propriamente dita. Ela não vê, mas ela sente. Eram cerca de 10 entidades então visitadas. Encontravam-se como aprisionadas em pequeno e miserável compartimento, em promiscuidade chocante. Haviam sido homens, quando encarnados, conservando seus espíritos agora, por isso mesmo, as características masculinas. Vibratoriamente encontravam-se muito fracos, como alguém em convalescência de grave enfermidade, apavorados, desencorajados para o seu recurso da oração, quer dizer, eles não tinham nem a capacidade de elevar o pensamento a Deus em prece. Porque ainda ímpios os seus sentimentos, temerosos de se verem em presença de Deus, porque certas da própria culpabilidade, atormentadas pelas visões alucinatórias dos crimes praticados, essas visões, fruto das suas vibrações mentais, nós as vimos tão bem quanto elas próprias infestando o perímetro em que permaneciam. Eram dramáticas. Contendas, lutas corporais, assalto, seduções de menores, roubos, assassínios, obsessões, suicídios.
ou obscenas, sórdidas, vis, maléficas, atrozes. Desesperados, esses infelizes se debatiam, encobrindo os olhos com as mãos ou ocultando a cabeça com os braços, ou com os trapos que sempre encontravam ao alcance, na ingênua suposição de que assim, agindo, se furtariam ao horror das próprias ações passadas, a ecoarem nos refolhos da consciência, como se pirogravadas, estivessem nas suas sensibilidades mentais, gravadas a fogo, Estiravam-se chorando em tumultuoso vozerio sobre um como tablado imundo em promiscuidade repulsiva. Refugiavam-se por entre coberturas esfarrapadas aos gritos e uivos e revolta e horror, quais verdadeiros loucos em momento de aflitivas crises. Levantavam-se em seguida, sem jamais lograrem repouso, aos olhos em fogo, dilatados, como se tocados de assombro, os cabelos eriçados, o corpo, ela reforça, o perispírito, tremente, como sacudido por violentos nervosismos, os dentes cerrados, como se dolorosos ataques epiléticos se anunciassem irremediáveis. É uma descrição clássica, Qualquer livro que a gente leia sobre umbral, diferentes naturezas de crimes, como o Vale dos Suicidas, que era dedicado a suicidas, e Camilo descreve uma muito semelhante. Quanto às vestes, quando não se apresentassem com os já mencionados dominóis negros, eram rotas e imundas, empapadas de sangue ou de lama, a exibir as fases da putrefação cadavérica ou de matérias asquerosas como o pus e o sangue putrefato. Um fétido nauseabundo e pestilento tressandava deles, repugnando também a nós outras, de início, para desaparecer depois da sensibilidade do nosso olfato. O solo do compartimento, que se dentinho, espécie de quarto ou sala, de muito pequenas dimensões, com uma janela gradeada à esquerda e uma porta, não é urna não, é uma porta à direita. Era tão imundo quanto eles próprios, igualmente empapado de sangue e humores fétidos, a tal ponto que os infelizes se horrorizavam de si mesmos, Então eles mesmos se chocavam com o ambiente que eles tinham criado psicologicamente, sentindo-se tolhidos, amesquinhados, incapazes de reagir quanto a tão miserável estado de coisa. Então a situação é tão deprimente que aqueles espíritos não reagem, A porta, e ele vai falar de uma cozinheira, deitava para um pequeno terreno, que a porta dava para um pequeno terreno e permanecia aberta. Então, vai acabar? Vai acabar. A porta, vou só ler esse slide então, permanecia aberta, permitindo passagem aos prisioneiros, caso desejassem sair. Ocorria, no entanto, um fato curioso. Os pobres voluntariamente permaneciam naquele covil, presidiários de si mesmos, isto é, do próprio passado. O terreno acima citado dividia-se em dois por uma cerca, que se nos afigurou construída em arame farpado. No trecho à esquerda, para a qual deitava a porta, erguia-se uma cobertura tosca, espécie de pequeno galpão, muito sólido aos nossos olhos, onde uma mulher de cor negra, espírito desencarnado, voluntariamente materializado em serviço de resgates ou beneficência, lembrando o tipo das antigas escravas africanas ao tempo do Império, sorridente e simpática, deixando entrever certa luminosidade. Então já não era um espírito trevoso como os outros, no seu envoltório perispírito. Parecia cozinhar para os habitantes locais. E aí depois nós vamos ver por que eles não saíam prisioneiros daquela sala, uma vez que a porta estava aberta e ninguém controlava a porta, Só tinha ali a cozinheira a preparar uma comida que ela descreve como saborosa. Então nós vamos ver, próximo capítulo, estaremos juntos. Deixa eu só fazer um comentário que eu pulei, que eu queria ler. No livro No Limiar do Etéreo, do Arthur Findlay, ele fala também sobre as 7 esferas, E toda a psicografia, psicofonia, que foi feita pelo Arthur Findlay, que está nesse capítulo que ele chama Ainda Mais Provas, é o capítulo 9, e tem uma curiosidade muito interessante,
que foi feita por pneumatografia, né? Nós falamos não pneumatografia, pneumatofonia, né? Nós falamos da pneumatografia, né, na escrita direta, tem a fala direta. E o Arthur Findlay, o médium, era um médium de fenômenos físicos e era fala direta. Então o médico ficava do desdobramento totalmente em transe e o espírito comunicante falava diretamente com o Arthur Findlay. Vale a pena ler, é muito interessante, é uma fenomenologia muito bacana. Kardec trata disso, de voz direta ou pneumatofonia, no livro dos médiuns, e o Arthur Findlay usou essa variedade mediúnica para escrever um trabalho de fôlego importante que trata dos aspectos que o Mário Frigeri nos traz com muita precisão sobre os 7 níveis vibratórios que cercam o planeta Terra. Obrigado. Semana que vem terminamos. Um grande abraço para todos. Boa noite.